E para fazer um balanço da situação no Oriente Médio, nós recebemos o cientista social Daniel Dweck. Daniel, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, Renata, o prazer é meu. Daniel, eu queria começar a nossa conversa trazendo algo que acabamos de mostrar na reportagem, que é o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dizendo que a guerra ela só acaba a partir do momento que o Hamas for exterminado. Nós temos um movimento muito diferente do 7 de outubro do ano passado. Nós tínhamos um medo muito grande que essa guerra ganhasse cada vez mais espaço naquela região do mundo. Hoje nós temos uma situação, essa proximidade já com o Líbano, a entrada naquela região, os últimos ataques realizados pelo Irã. Você consegue avaliar que nesse instante, mesmo com o possível rendimento dos terroristas do Hamas, que Netanyahu pare com essa guerra nesse momento? Ou acredita que, independentemente da liberação dos reféns, ele continuaria seguindo esse plano de exterminar o Hamas, termo inclusive utilizado já por ele? Bom, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem colocado três objetivos principais para essa guerra. Um deles é acabar com o poder político-militar do Hamas, o outro, a libertação dos reféns, 101 reféns israelenses ainda seguem presos em Gaza, e acabar com ameaças vindas de Gaza, principalmente ao sul e o centro-sul de Israel. Acredito que alcançando esses objetivos, do lado de Israel, a guerra ela termina. Agora, o que a gente está vendo um ano depois do 7 de outubro é que, militarmente apenas, o governo do Estado de Israel não tem sido capaz de alcançar esses objetivos. Na verdade, esteve mais próximo de alcançar alguns desses objetivos quando fez acordos como a troca de prisioneiros, que libertou reféns e presos palestinos nas prisões israelenses. Então, a possibilidade de um cessar-fogo e que termine com a libertação dos reféns, com a guerra no sul e que alcance também as outras fronteiras, fronteiras norte, outros grupos que vêm ameaçando Israel, parece mais promissora nesse momento. Daniel, como o Rafael falou agora, a guerra não ficou concentrada ali só na faixa de Gaza. A gente sabe que tem outras frentes aí que foram abertas. O Hezbollah ali na região norte de Israel, sul do Líbano, tem os Houthis no Iêmen, tem ali frentes também no Iraque, na Síria. Essa guerra direta com o Irã que vem preocupando, como a gente viu acontecer nos últimos dias. Israel tem condições logísticas de manter tantas frentes abertas desse jeito? O que Israel vem dizendo é que não há possibilidade de não reagir a essas ameaças que têm se colocado, como você bem disse, de todas as direções, né? Do sul, do norte e até de lugares mais distantes, como o Iêmen e como o próprio Irã. A Guerra Fria que existia entre os dois países e que era travada principalmente por meio de proxies, ganhou novos contornos nos últimos meses, né? Na forma de ataques diretos nos territórios do Irã e do Estado de Israel. E acho que esse é o grande risco no momento em que a guerra, ela de fato se transforme numa guerra regional, envolvendo não só os países do Oriente Médio, mas também as grandes potências, como os Estados Unidos, eventualmente a própria Rússia, que tem relações mais estreitas com o Irã. Israel vem dizendo que, no caso da fronteira norte, o objetivo é possibilitar que os moradores, cidadãos de Israel, possam retornar às suas casas. Hoje há dezenas de milhares de israelenses que moram no norte, fora das suas casas, por conta dos seguidos ataques que vêm acontecendo, e o Israel viu aí uma oportunidade, depois de ter conseguido eliminar a liderança do Hezbollah,
de também entrar no sul do Líbano e fazer alguns ataques pontuais que reestabeleçam a situação de segurança no norte do país. Daniel, eu queria pegar um ponto da sua resposta para olhar para essas outras potências internacionais. Assim que acompanhamos os últimos episódios que foram drásticos, a explosão dos walkie-talkies e também dos pagers, o último ataque realizado pelo Irã, vimos as discussões acontecendo no Conselho de Segurança. O próprio presidente Biden, um movimento que é difícil acontecer, se dirige para a imprensa naquela sala da Casa Branca, onde ele tem aquele contato direto com os jornalistas, fala sobre ataques específicos, principalmente em regiões que são consideradas pontos nevrálgicos da área nuclear, e depois muda de ideia. O que temos aqui até esse momento, que independentemente das discussões que são feitas nesses grandes órgãos internacionais, mostra uma falta de habilidade dessas lideranças de conseguir contornar e evitar que o conflito ganhe cada vez mais espaço, porque por mais que mostramos, inclusive, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, logo depois dos últimos ataques do Irã, dizendo que continuariam dando apoio à defesa do povo israelense. Ali eles continuam dentro desse movimento, mas quase com nenhuma efetividade de mudar o cenário que acontece no campo de batalha? É quase o contrário disso, né? Porque as grandes potências têm se engajado de uma forma ou de outra nesse conflito. O Conselho de Segurança, ele se mostrou muito dividido, principalmente nos primeiros meses, durante a ofensiva israelense em Gaza, nos quais não houve possibilidade de aprovação de resoluções. Só muito mais tarde, os Estados Unidos deixou de vetar uma determinada resolução, também outros países que vinham vetando resoluções propostas nos Estados Unidos, enfim, acabaram conseguindo chegar em algum consenso, mas que tem pouca efetividade prática. Na verdade, diante de um ataque como esse último do Irã, o entendimento, principalmente de países da União Europeia e os Estados Unidos, é que Israel teria o direito de responder. Pensando principalmente no conceito de dissuasão. Se você não responde a um ataque dessa magnitude, você também é percebido como vulnerável e passa a estar sujeito a outros ataques ou outras ações ainda mais duras. E essa interpretação, tanto de um lado como do outro, né? O Irã também se vê numa certa obrigação de reagir quando ataques, ainda que sejam feitos contra lideranças do Hamas ou de grupos que ameaçam existencialmente Israel, são feitos no seu território. É o que leva, então, a esses disparos de mísseis do Irã contra Israel. Mas Israel, interpretando também aí como uma ação de agressão, com centenas de mísseis balísticos lançados contra o seu território, colocando a população em risco, no caso desse último ataque, inclusive matando uma pessoa, um civil, enfim, que isso também requer uma resposta dura que possa evitar ataques futuros ou pelo menos fazer com que os países considerem com muito cuidado as ações que vão lançar contra o território israelense. O 7 de outubro de 2023 tornou a imagem de Israel muito mais frágil do que ela era antes do ataque do Hamas. E parte da reação israelense que a gente está vendo nos últimos anos é para restabelecer a imagem de força que o país tinha. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa noite para você. Até a próxima. Uma boa noite, estou sempre à disposição. Boa noite, até mais.